Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sabe o que eu vou fazer hoje? Atender a pedidos. É isso mesmo, galera. A gente tem um vídeo no nosso canal que fala sobre análise dimensional. Lá eu dou bem o início do que é análise dimensional, eu explico direitinho. Se você não assistiu, ó, fica ligado, beleza? Que esse é o vídeo que eu tô falando pra vocês. E lá eu recebi alguns comentários, assim como no canal do Instagram, pedindo para que eu fizesse mais alguns exemplos. Então eu vou atender a esses pedidos hoje. Então vou dar mais 2 exemplos hoje de análise dimensional. Vou fazer um vídeo mais curtinho, mais rapidinho, então se você ficar perdido, não esqueça, assista esse vídeo, que é o início desse assunto. Combinado, galera? Então vamos lá para os 2 exemplos que eu vou fazer para vocês hoje. Bom, galera, então o primeiro exemplo tá aqui, ó. Um aluno precisa resolver um problema no qual o valor de 0,5 gramas por centímetro cúbico, tá aqui, ó, deve ser convertido para quilo por litro. Qual é o valor correspondente? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz aqui para poder resolver é o seguinte: eu tenho 0,5 gramas por centímetro cúbico, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, massa dividido por centímetro cúbico, é uma medida de volume, né? Então eu tenho gramas por centímetro cúbico e eu preciso chegar num valor de quilo por litro. Isso aqui é uma medida de concentração, tá, galera? Massa sobre volume, uma medida de concentração, às vezes de densidade, tá? Ou de concentração comum ou de densidade. Então, ele precisa fazer essa conversão. Galera, como que a gente faz? Lembrando, quem ainda não viu, assista lá o nosso vídeo, que lá eu dou uma introdução um pouco maior aqui, eu já vou dar o exemplo logo de cara. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que chegar nessa unidade, quilo por litro, ok? Se eu tenho que chegar em quilo por litro, é isso que tem que sobrar. É isso que tem que ser como resultante no final. E o que eu tenho aqui no início, eu preciso dar um jeito de cortar. Beleza? Então, olha, como que eu faço? Eu sempre faço uma multiplicação, tá? Então, aqui eu vou fazer uma multiplicação. Aqui no finalzinho eu vou colocar um sinal de igual. Por quê? Porque ele vai resultar em... E é isso que a gente vai saber, em quantos quilos por litro. Beleza, se eu preciso chegar em quilo por litro, quilo tem que ficar lá no final, então vamos lá. Só que toda vez que eu fazer uma análise dimensional, eu tenho que fazer massa por massa, certo? Então, ó, veja, quilo eu quero chegar, então ele vai ter que ficar. E ele tá onde aqui no final? Ó, ele tá na parte de cima, então ele tem que se manter aqui na parte de cima, beleza? Tá, e o que está aqui no início que eu preciso cortar? Eu preciso cortar, preciso dar um jeito de tirar daqui o grama, certo? Então, olha, eu vou colocar até em outra cor para facilitar. Tenho grama embaixo, ó, e grama aqui em cima. Se eu tenho em cima e embaixo, eu consigo cortar, tá? Então, é por isso que eu vou manter aqui nessa parte de baixo, tá? Veja que quilo tá em cima. Quilo eu preciso manter lá pro final, beleza? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, aí eu preciso fazer uma relação. Aqui, gente, você pode fazer 1 quilo, 1000 quilos, e tanto faz a relação que você fizer, só que desde que você coloque aqui qual é a relação de quilo para grama. Então, por exemplo, 1 quilo equivale a quantos gramas? A 1000 gramas. Então, você sempre tem que colocar a relação entre as unidades que você está utilizando aqui, beleza? Então, ó, grama eu já consegui cortar aqui, porque ficou 1 grama em cima, 1 grama embaixo, então eu consigo cortar. Calma que eu já vou mostrar como fazer isso. Beleza. Agora, quilo ficou em cima. Ok, vou lá aqui, ó, de novo colocar uma multiplicação, tá? Aí, veja, eu tenho centímetro cúbico aqui embaixo. Eu preciso cortar, lembra que o que eu preciso chegar é em litros, que tá aqui no final. Então, centímetro cúbico você tem que cortar e ele tá na parte de baixo, aqui, ó, na parte de, ou seja, no denominador, né? Então, eu vou colocar ele aqui, ó, na parte de cima, porque eu preciso cortar centímetro cúbico com centímetro cúbico, tá? Aí você vai me dizer assim, bom, vai sobrar o quê? Litros. E agora, eu não sei qual é a relação de centímetro cúbico e litro. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma cola aqui embaixo, beleza? O que é essa cola? Se você lembrar...
gente, o que acontece? Centímetro cúbico equivale a centímetro vezes centímetro vezes centímetro, por isso centímetro cúbico, certo? Isso daqui é uma medida de volume. E centímetro vezes centímetro equivale ao quê? Equivale a ml. Então, quando eu tenho aqui, ó, 1 centímetro cúbico, isso equivale a 1 ml. Tá? Então, isso daqui você precisa saber, é bom você sempre lembrar, belezinha? Então, vou colocar aqui, ó, centímetro cúbico, ml, tá? Então, eu sei que como um equivale ao outro, então eu tenho 1 vezes 1 aqui, tá? Eu já consigo cortar centímetro cúbico com centímetro cúbico, só que eu ainda não cheguei em litro. Beleza? Então, vamos lá que eu vou ter que chegar aqui em litro. Então, ó, vezes, tá? Mais uma multiplicação. Veja que eu tenho que chegar em litro embaixo. Então, ó, litro tem que permanecer aqui, ó, porque ele tem que ficar aqui na parte de baixo, tá? Bom, e o que está sobrando ainda? Veja aqui, eu já vou começar a cortar as coisas para vocês repararem que o que está sobrando aqui ou o que está faltando, tá? Então, ó, vou até pôr de outra cor para a gente poder, para vocês identificarem fácil, ó, grama. Grama tá aqui, cortei grama com grama, então já cortei, beleza. Centímetro cúbico tá aqui embaixo, cortei com centímetro cúbico que tá lá em cima, certo? Quilo precisa sobrar mesmo, porque ele que tem que ficar em cima. Bom, 1 ml tá sobrando aqui, ó, tá vendo? Eu preciso dar um jeito de cortar esse ml, porque o que tem que me sobrar no final sempre, ó, aqui, ó, litro, e tem que sobrar aqui, ó, quilo no final, né? Então, esse ml tá sobrando. Bem, o ml é uma medida de volume e eu consigo fazer a relação aqui de ml para litro. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, que ml, né, tá na parte de baixo aqui e eu preciso cortar com a parte de cima aqui, porque não pode sobrar ml aqui, ó. No final tem que sobrar sempre litro, tá? Só pode sobrar aquilo que é o seu objetivo. Beleza, então aqui, ó, eu também posso fazer qualquer relação, ou 1 ml está para 0,0001 litro, ou eu coloco para facilitar, né, para não ficar tanta vírgula ali, eu consigo colocar aqui 1 litro é igual ao que a 1000 ml, beleza? Então, ó, agora eu já consigo cortar ml com ml. Veja o que sobrou aqui, ó. Vou colocar até um amarelão, um laranjão aqui, vai. Vamos colocar um laranja para vocês observarem o que sobrou, ó. Sobrou quilo, ó, aqui, e sobrou litro, tá? O resto das unidades eu cortei tudo, ou seja, eu vou ficar com quilo e litro, tá? Então, aí você fala, bom, e aí, o que eu faço? Então, ó, eu tinha um valor aqui, ó, de meio, certo? Que multiplica 1, que divide por 1000, que multiplica 1, que divide por 1, que multiplica 1000, que divide por 1. Veja, eu vou ficar com tudo que é multiplicado por 1 ou dividido por 1, fica ele mesmo, certo? E eu vou ter 1000 em cima, 1000 embaixo, ou seja, meio dividido por 1000 vezes 1000 vai dar o próprio meio. Oh, então aqui, ó, eu saí de 0,5 gramas por centímetro cúbico, equivale a meio quilo por litro. Beleza, galera? Vamos fazer mais um para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. Bom, galerinha, vamos para mais um exemplo e se vocês estiverem com dúvida, achando que eu fui rápido demais, não esqueçam, assista o vídeo anterior porque lá eu dou uma introdução maior, né? Vou com mais calma ao que é a análise dimensional. Aqui eu tô só dando um exemplo. E aproveitando, né, gente, eu tô só fazendo esse vídeo porque algumas pessoas me pediram. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês quiserem falar que tá tudo ok ou quiserem fazer qualquer observação, vá lá nos comentários, gente, escrevam, porque, ou então no Instagram, porque é dessa forma que eu consigo saber o que vocês estão precisando aí e vou fazer aí o que eu posso para poder ajudá-los, belezinha, galera? Então vamos lá para mais um aqui, ó, vou passar rapidinho aqui para vocês. Então, em um determinado procedimento, a medida de velocidade feita pelo analista foi de 1 centímetro por minuto. Veja que aqui já é uma medida, ele até fala nesse caso, né, que é uma medida de velocidade. Então, ó, sempre coloquem 1 centímetro
por minuto, ou seja, eu tenho aqui, ó, distância e aqui medida de tempo, né, que é minuto. Quanto isso corresponde em metros por dia? Veja que dia também é uma medida de tempo, metros também de distância. Então, eu preciso fazer aqui essa relação, ok? Então, lembrando qual é a primeira coisa que você faz, aqui um igual e aqui eu vou sempre multiplicar. Veja, meu objetivo é sempre anular o que está do lado esquerdo e deixar apenas o que está aqui como resultante, certo? Então, eu tenho que, por exemplo, aqui, chegar em metros, né, no final. Então, vamos lá, se metros tem que sobrar aqui, ele tem que sobrar, eu não consigo cortar, eu quero chegar em metros, né? Então, metros tem que ficar em cima. E o que que eu quero cortar? Opa, se aqui é uma medida de distância, o que que relaciona a distância aqui, ó, no que eu tenho no início? É centímetros, certo? E veja que se centímetro tá em cima aqui no início, né, na minha unidade original, naquela que eu tenho, eu preciso fazer o quê? Eu preciso cortá-la, porque eu quero transformar de centímetro para metro, certo? Então, se ela tá em cima aqui, ela precisa ficar embaixo aqui para que eu consiga cancelar uma com a outra. Veja aqui, então, eu vou colocar a relação que eu acho mais fácil de colocar de metros para centímetro, ou seja, 1 metro equivale a 100 centímetros, belezinha? Então, veja, eu já alcancei meu primeiro objetivo, que foi cortar centímetro com centímetro, tá? Agora, eu vou dar continuidade aqui, por quê? Porque eu preciso transformar aqui minuto em dia. Gente, se vocês já souberem num dia o quanto tem minutos, pode já colocar. Só que eu acho sempre mais fácil lembrar que um dia tem 24 horas e uma hora tem 60 minutos. Então, você pode fazer isso de uma forma mais passo a passo. Por exemplo, então eu posso colocar aqui, ó, minutos está embaixo, certo? Eu sei que eu preciso chegar em dia, né? Então, o que precisa me restar aqui no final é dia, certo? Então, se aqui, ó, no denominador tem que ficar dia, então tem que sobrar dia. Então, eu vou colocar aqui, tá? Eu sei que um dia tem quantas horas? Se você já souber quantos minutos tem, você pode já colocar. Mas o que eu acho mais fácil de lembrar é que um dia equivale ao quê? A 24 horas, tá? Então, eu já tenho essa relação. Só que veja, ainda vai. O que vai acontecer aqui? Ó, eu não consigo cortar nada, porque ficou horas em cima, minutos embaixo e dia aqui. Tudo bem, dia eu sei que tem que ficar mesmo. Agora eu preciso dar um jeito de cortar minuto que tá embaixo e hora que tá em cima. O que eu vou fazer? Se hora tá em cima, ela tem que ficar embaixo para conseguir cortar a que tá embaixo e a que tá em cima. E se minuto tá embaixo, eu preciso colocar ele em cima para poder cortar. E qual é a relação que eu tenho aqui, ó? 1 hora equivale a 60 minutos. Então, veja, eu vou colocar aqui em verde para vocês perceberem que se minuto está aqui embaixo e eu tenho minuto em cima, eu consigo fazer o quê? Cortar isso daqui. Se eu tenho hora embaixo e hora em cima, eu consigo cortar isso daqui, tá? Então, veja, ó. O que tá me sobrando? Só metros em cima e dia embaixo. É exatamente o que eu quero aqui no resultante, né? Na resultante, na unidade resultante. Então, veja, então eu vou ter 1, então agora é só multiplicar. Então, eu vou ter 1 vezes 1 dividido por 100, né? Vezes 24 dividido por 1, veja que 1 você não precisa nem contar, né? Então, na verdade, eu vou ter 1 dividido por 100 vezes 24 vezes 60. Se você fizer 1 dividido por 100 vezes 24 vezes 60, isso daqui vai dar 14,4 metros por dia. Ou seja, 1 centímetro. Vou até colocar agora mais bonitinho aqui, 1 centímetro por minuto, fazendo por análise dimensional, eu consigo chegar aqui numa resultante, eu consigo descobrir que equivale a 14,4 metros por dia.
Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deixem seus comentários, que vocês curtam, que vocês se inscrevam e que eu possa ter ajudado vocês. Belezinha, galera? Até o próximo vídeo.